Olá, pessoal. Boa noite. Já tá. Olá, pessoal. Eu senti o desejo de falar sobre união. E não só união, mas para falar sobre... assim, vamos colocar, eu vou falar com uma evangélica fanática. Então, eu vou falar dentro da minha visão. Às vezes, a gente não entende o mover que Deus faz e tudo que Deus prepara, a gente não entende. E eu vou trazer um exemplo. Quando a gente trabalha querendo um resultado de união, de amor, para estar agregando, estar ajudando os irmãos, Deus nunca nos abandona. Ele tem a programação dele, por mais que a gente não entenda, que às vezes a forma como é conduzida a situação, a gente diz assim, poxa, eles estão, como coloca assim, sempre os mesmos vídeos, sempre as mesmas colocações. Então eu vou trazer dentro desse contexto, porque esses dias eu vivi uma experiência bonita e eu queria trazer isso. Eu já falei aqui algum tempo atrás que a minha família é toda evangélica, né? Eu tinha tia já desencarnou, que era pastora, tem irmãos que são pastores, tem cunhadas que são missionárias, então a família toda evangélica. Nós fomos todos criados na igreja, a família toda. Meu avô, foi até interessante que tem uma história bonita do meu avô, porque ele ficou viúvo com tinha duas filhas pequenas, porque as outras já estavam casadas. Então, quando ele ficou viúvo, ficou com as duas menores. Minha mãe, quando a mãe dela faleceu, ela tinha 8 anos. Quando meu avô casou pela segunda vez, minha mãe tinha 16. E a outra, minha tia, que era 3 anos mais velha, tinha 19. A segunda esposa do meu avô, ela não tinha religião. Então, através do meu avô, ela foi para a igreja evangélica e passou a seguir. E introduziu toda a família dela na igreja evangélica, todos os filhos dela. E juntou a família. Eu, desde criança, eu aprendi, minha mãe me ensinava, eu olhava aquela senhorinha de cabelo branco, era minha avó. Então, eu não via, até na época eu nem entendia que ela não era a mãe da minha mãe, que era a madrasta, porque ela era tratada com tanto carinho, com tanto amor pela minha mãe, pela minha tia e pelos filhos. Era um amor tão grande que eles tinham com aquela senhorinha. Minha mãe pedia bênção a ela como se fosse a própria mãe, beijava a mão dela, me ensinava a beijar a mão dela. E era assim, houve uma união de família que, no fim, todos estavam unidos. E eu acredito que é isso que Deus quer fazer conosco. Sabe, quando a gente olha, porque a gente não vê a diferença, a gente não vê a separação. Eu olhava para os meus tios, os filhos da minha avó, da segunda avó, a segunda esposa do meu avô, os filhos dela eram meus tios. Eu não via diferença, era tio, era tia. Não existia isso, não é da minha família, era da minha família. E até hoje nós somos ligados, porque os meus primos, filhos desses tios, são meus primos. E a gente se trata como primo, a gente se procura. E a gente quer ser o primo, e é sempre... Então, há uma união grande. E eu acredito que é isso que Deus quer de nós. E no outro dia eu estava falando aqui sobre a questão dos meus irmãos, por nós sermos criados numa religião evangélica, alguns não entenderem muito o trabalho que a gente faz aqui. Mas, vão no mais, Deus faz as coisas tão perfeitas que a gente foi participar do almoço de família.
Eu até avisei aqui que nós íamos para o almoço de família no dia 10 de dezembro, porque a nossa família é muito unida, a gente se reúne sempre, 4, 5 vezes no ano a gente se reúne, a família inteira, para estarmos juntos, orando, a gente faz orações, o Pedro participa, sabe que a gente faz a oração e vai a família toda. E foi interessante que esse ano reuniu primas, que as minhas tias já faleceram, e reuniram as primas, e foi uma família só. Primos e tudo reunido, os irmãos, as cunhadas. As minhas cunhadas se tratam com muito respeito, elas se gostam, elas se amam. Você não vê uma brigando com a outra, não tem briga. Eu tenho cunhada que me chama de mãe, sabe? É um respeito muito grande. Então, eu acredito que a gente está buscando essa união e é isso que Deus quer de nós, que a gente se olhe desta forma. E para mim foi uma alegria muito grande essa nossa reunião do dia 10, porque meus irmãos já estão alcançando o trabalho aqui. Já está mudando a cabeça deles, já estou entendendo. Então, o meu irmão veio aqui para pegar uma cesta básica para um irmãozinho que ele tirou da rua, eu já falei que ele faz esse trabalho nas comunidades, principalmente ele vai nas Cracolândia. Quando ele chega lá, ele é muito respeitado, porque ele vai com a igreja, ele faz o trabalho com o pessoal, ele tira aqueles que querem sair do vício, ele remove, ele põe no carro dele e leva para uma casa de acolhimento. Então ele tirou um menino da rua, levou para o hospital lá da Posse, de Nova Iguaçu, porque estava muito magrinho, doentinho, levou, aí acabou descobrindo que ele estava com uma doença severa, e meu irmão providenciou o atendimento, e depois providenciou uma casa de acolhimento para ele ficar. Mas temporariamente, antes da casa de acolhimento, ele conseguiu contato com a família e tentou, a família com muita dificuldade, ele tentou ajudar nesse período. Aí veio aqui, minha irmã, você tem cesta básica? Aí tem, meu irmão, vem buscar. E ele veio aqui correndo buscar a cesta básica para essa família, para atender. E eu fiquei assim muito, muito feliz, vendo como Deus está trabalhando no meio da minha família. Não porque eu estou falando com eles, eu não estou falando, não estou convidando. Quando a gente vai para as reuniões, a nossa posição com eles, de harmonia, de entrosamento, isso está fazendo com que traga essa união para nós. E a gente sentiu isso na última reunião. Pedro estava lá, sentiu, foi uma reunião linda, a gente sentia muita presença de Deus ali. Foi muito bom. Foi muito bom a reunião. Por que eu estou trazendo esse assunto? Que vou ir para a minha família e vou modificar um pouquinho. Porque é isso que Deus quer de nós, gente, nesse planeta. Quer que a gente, com os nossos trabalhos diferentes, tenha essa união, esse entrosamento, esse respeito, a gente se respeitar como irmão, a gente respeitar um trabalho do outro. E essa semana eu tive mais uma resposta, porque teve um irmãozinho que ele é padre, é frei. Ele foi na igreja que o meu irmão toma conta lá, que cuida, que meu irmão é diácono nessa igreja. E foi lá para ver se tinha doações, e tinha algumas doações. Meu irmão deu para ele levou para atender, porque ele faz um trabalho bonito e está com dificuldade de doações. E meu irmão passou algumas doações de lá para ele. Aí meu irmão comentou conosco. Você lembra quando ele comentou lá na nossa reunião? Você não escutou, né? Não. Aí eu falei assim para ele, me passa o telefone do Frei, que eu vou ligar para ele, que a gente tem muita coisa que eu posso doar. Aí o meu irmão me deu o telefone, eu liguei. O Frei veio correndo aqui, gente, buscar, porque eles precisavam muito lá. E ele saiu daqui muito feliz, porque levou tanta coisa, levou aquilo tudo, aquelas roupas todas, levou o cobertor, levou tudo. Levou aqueles alimentos todos que estavam lá, levou tudo, tudo. Saiu daqui muito feliz com tudo que ele levou. Aí ele me deu uma cartinha
deixou uma cartinha aqui agradecendo e falando que a importância que tem dessa união, dessa união. Então, ele interagiu conosco, ele ficou muito feliz, só que ele é franciscano, então ele não pode estar fazendo divulgação, essas coisas, porque ele é franciscano. Mas tem coisas que Deus faz que a gente não entende. Essa comunidade que o Frei trabalha, essa irmandade, fica do lado da sede da igreja que eu frequento. Só que eu frequento uma igreja de um bairro e a sede é em outro local. E é do lado. Quando eu falei, eu sou da igreja tal, aí ele, nossa, a nossa irmandade é do lado da igreja. E eu falei assim, deixa Deus trabalhar, Frei. Deus está trabalhando. Deus está mostrando aquilo que a gente fala e não tem muita resposta, mas Deus trabalha. E é assim que Deus trabalha. Aquilo que a gente não entende, Deus está agindo. É do lado. E ele ainda disse assim, eu já fui lá naquela igreja uma vez levar uma palavra, eu vou lá, irmã, e vou falar que eu vim aqui contigo. E eu falei assim, olha como Deus faz o mover, gente. Que Deus trabalha. Então, às vezes, a gente não entende por que está se falando as coisas, por que Deus está exortando, por que os irmãos falam certas coisas, porque a gente, no plano espiritual, não tem ideia do mover que Deus está fazendo. Então, Deus fez um mover, o Frei foi lá do outro lado, foi longe, porque o Frei foi lá em Campo Grande, atrás, bateu no meu irmão me passou o telefone, eu fiz o contato. Então, gente, Deus faz todo o planejamento. Então, não adianta a gente lutar com os seus trabalhos, porque está tudo na direção de Deus, o planejamento está aí. E eu vejo assim, Deus fez um planejamento, que nós estamos num tempo que tem que ter união de todos. União de todas as religiões, união de todos os trabalhos, tem que ter união, tem que ter mudança, entendeu? As pessoas têm que abrir um pouco mão das suas convicções que não são construtivas, né? É como no estudo que eu estava trazendo sobre me fugiu o nome agora, ai, gente, o anátema, desculpa, o anátema, que eu até não explorei muito, que eu estava... Porque na igreja primitiva, que ainda não estava nem começando, ainda não era igreja, já existia tanta doutrina sendo inserida no meio deles e o Paulo combatendo. Paulo desencarnou, Pedro desencarnou e os que continuaram fazendo a mesma coisa, não mudou. Então, aquela mensagem do Cristo maravilhosa que veio para dizer assim, gente, vocês não precisam nada disso, só precisam se amar. Vocês têm que se amar, se unir para fazer a obra de Deus, para resgatar mais vidas. Era isso que Cristo veio dizer, se amem, se perdoem, se ajustem. Não vivam na discórdia, na contenda, na confusão, um atacando o outro, um achando que o trabalho de um é pior, que o trabalho do outro é melhor, que o irmão está errado. Eu sempre digo que Deus usa todos para fazer a obra dele. Todos, sem exceção. E eu aprendi isso aqui na prática, nesse trabalho. Sabe, você contemplar um irmãozinho, um quiumba, que a gente fala tanto do quiumba, o quiumba, lá nas trevas, trazer os irmãozinhos escondidos para ser resgatado aqui, correndo o risco de ser punido lá embaixo. E ele vinha escondido. E ele ainda falava assim para mim, dona, me chamava de dona, olha, eu venho escondido, porque eles não podem saber. Se me souber, eles vão me castigar lá embaixo. E ele, sentindo amor pelos outros, querendo trazer os outros para um lugar melhor. Ainda virava para os irmãozinhos que a gente não via, só ele que via ali, dizia assim, viu, eu não disse para vocês que eu ia trazer vocês para um lugar melhor? Então, gente, Deus usa para fazer a obra dele. E uma vez, eu numa pregação, eu disse assim, até aquele irmãozinho dentro da igreja, que todo mundo diz assim, só Jesus na causa... Gente, só Jesus na causa, ele é usado para o outro que nem Jesus na causa. Então, Deus usa sempre
É isso aí mesmo. Deus usa sempre, isso é a obra do Pai. Então nós não temos que ficar julgando, que já está mistificando. Tá... Não é julgamento, é amor. A gente precisa de amor, a gente precisa olhar um para o outro com amor, com carinho, com respeito. E foi através desse amor, carinho e respeito que a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho para a minha família. Eles estão enxergando o trabalho que a gente está fazendo aqui. Já estão vendo de outra forma. Então, e agora chegou na minha igreja, chegou lá na sede. Então, a sede precisava saber desta forma, e Deus fez um mover dele e disse assim, olha, vocês não estão vendo de perto, mas vai ver de longe, daqui. Então, gente, é isso a mensagem que eu queria trazer. No momento tem que ter união, muita união. A gente tem que se respeitar, a gente tem que olhar o trabalho do outro irmão com respeito, com carinho. A gente tem que olhar as coisas boas que estão fazendo. E aquilo que não for bom, Deus vai mandar os mentores, vai ter exortação de todos os lados, vai ter exortação de lá para cá, daqui para lá, vai ter exortação de todos os lados. Então, e a gente tem que aprender a ouvir, tem que aprender a respeitar o colega, respeitar o irmão, porque nós estamos numa fase, uma época que Deus está fazendo uma transformação grande. Hoje eu atendi uma paciente no consultório que é espírita. E ela estava conversando comigo e eu estava falando para ela, a gente praticamente já está entrando já entrou na quinta dimensão. A vibração do planeta mudou, você não está sentindo a atmosfera diferente? Eu falei para ela, eu estou sentindo uma atmosfera diferente do planeta. Até no outro dia eu comentei isso com o Pedro, que eu estou sentindo essa atmosfera diferente. E eu falei assim para ela, quem não conseguir se ajustar a essa atmosfera, aí vai ter muita gente surtando, vai aumentar o número de pacientes de psiquiatria, vai tudo, porque não vai aguentar lidar com a vibração que está. Essa vibração que está no planeta, eles não vão conseguir lidar. Então vai ter muitos pacientes, vai ter muita gente entrando em depressão séria, sabe? Vai ter os números e vai aumentar, porque está mudando a vibração do planeta. E eu estava falando com ela, e a gente vê a agressividade das pessoas, as pessoas estão agressivas por nada, a agressão está grande, está violenta, estão se agredindo assim a troco de nada, porque não está conseguindo se adequar à vibração. Sabe? A vibração está num nível e as pessoas não estão conseguindo. Então aquilo está provocando um mal-estar tão grande que a gente está vendo o aumento dos casos de psiquiatria, né, que a gente estava conversando ali, o aumento de casos de psiquiatria, os casos de depressão, a gente está vendo a agressividade, a gente viu isso na nossa política. Os nossos políticos alopraram. A briga foi louca. Eu nunca vi tanta violência na política como eu vi nesse período. Porque a vibração não está compatível com a vibração deles, não. Está tudo enlouquecendo. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Que Deus possa nos abençoar. Amém.